As palavras Lutero e alquimia são palavras que geralmente a gente não vê muito juntas, né? Geralmente, quando se pensa em Lutero, a gente pensa numa pessoa que está dedicada a debates religiosos, né? Dos tempos das reformas ali, do cristianismo ocidental. E quando a gente fala de alquimia, geralmente a gente pensa em uma coisa meio ocultista, nas margens ali, nos porões da Europa medieval, alguma coisa desse tipo. Mas a verdade, acredite se quiser, é que Lutero falou sobre o tema da alquimia e é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Tem um conjunto de textos muito interessante chamado Tischreden, que é um livro que a gente poderia traduzir como Conversas à Mesa, né, em alemão, que é uma série de textos compilados de falas de Lutero em conversas de jantar, né, os convivas ali, as pessoas que jantavam com Lutero anotavam algumas coisas que eram conversadas e eventualmente isso foi compilado, né, em alguns volumes dessas conversas. Tem até uma tradução em português, mas parece que é bastante seletivo ali na escolha dos textos. Mas, de qualquer forma, parece que existe sim pelo menos alguns desses estão em português. Mas o texto que nos interessa aqui, que eu imagino que não esteja nessa tradução em português, é um texto em que Lutero fala sobre a alquimia. E o texto, né, para já ir direto ao ponto aqui, diz o seguinte: aprecio muito a ciência da alquimia e, de fato, é a filosofia dos antigos. E aprecio não só os benefícios que ela traz pela fusão de metais, decocção, preparação, extração e destilação de ervas e raízes, mas gosto também dela por causa da alegoria e do significado secreto que é elevadíssimo no tocante à ressurreição dos mortos no último dia. Então a gente vê aqui essa primeira parte do que Lutero fala ali sobre a alquimia, né? E é um texto estranho, né? Que merece aqui cuidados de leitura e interpretação, né? Então a gente, para ir por partes nesse texto e entender o que Lutero pensava sobre a alquimia, a gente pode pegar só essa primeira frase, por enquanto. Aprecio muito a ciência da alquimia e, de fato, é a filosofia dos antigos. Essa ideia de que a alquimia era, de fato, a filosofia dos antigos, que Lutero está trazendo aqui, é uma espécie de argumento a favor da alquimia, né? No período ali do Renascimento, no período das Reformas, existiu uma ideia que geralmente se chama pela expressão em latim prisca sapientia, né? Que é sabedoria prístina ou antiga, pura. E essa ideia é de que quanto mais antiga a ideia, mais pura, né? Como se no início da história da humanidade as pessoas tivessem um acesso mais direto às verdades universais e com o tempo, né, ao longo da história, as pessoas tivessem ali perdido essa sabedoria ou essa sabedoria tivesse se corrompido, né? Essa é uma ideia muito comum ali no período e por isso os movimentos tanto da Reforma quanto do Renascimento são movimentos que olham para trás, né, para progredirem. É paradoxal, mas é isso. É que se alcançaria o aperfeiçoamento do conhecimento se a gente conseguisse voltar ao que os antigos já sabiam, né? Então, não por acaso a Reforma também é esse movimento de retorno a uma espécie de cristianismo mais antigo, né? E o Renascimento também é um resgate de textos antigos e tal. Mas então, quando Lutero diz que a alquimia é de fato a filosofia dos antigos, ele está falando algo favorável à alquimia, né? Dizendo que não é coisa nova, não é coisa que se questione, mas é uma coisa firme, né? É de fato a filosofia dos antigos. E aí ele continua, né? E aprecio não só os benefícios que ela, a alquimia, traz pela fusão de metais, decocção, preparação, extração e destilação de ervas e raízes, mas parará pororô, né? Mas só essa segunda parte já é interessante também e surpreendente, talvez, né? É aqui Lutero falando sobre a importância, os benefícios ali da alquimia e a utilidade da alquimia, né? Nas áreas ali relacionadas aos metais, né? Metalurgia e também ao preparo de ervas e raízes medicinais, né? Então a importância da alquimia aí como um conhecimento técnico ligado aí pelo menos à metalurgia e à medicina, ou à farmácia. Essa fala pode surpreender um pouco a gente hoje, porque de novo, né, o imaginário que a gente costuma ter sobre a história da alquimia, que é uma história assim totalmente às margens da sociedade, né, uma coisa secreta e que ninguém conhecia, ou que só conheciam os iniciados, né, e tal. Mas, na verdade, é muito comum no período moderno a gente ver pessoas de todos os tipos louvando ali a utilidade pública comum da alquimia, né? Desde Lutero até, por exemplo, Leonardo da Vinci também, que fala muito bem da alquimia por causa dos pigmentos que ela produziu para a pintura, por exemplo. E também tem um metalurgista ali do Renascimento, italiano também, chamado Venocchio Biringuccio,
que escreve o seguinte sobre alquimia, num livro muito importante chamado De la Pirotecnia, né, das artes relacionadas ao fogo, e que tem um capítulo chamado A Arte da Alquimia em Geral. E o Biringuccio diz o seguinte: além da doçura oferecida pela esperança de um dia alcançar o rico objetivo que essa arte, né, a alquimia, promete tão liberalmente, e aí ele está se referindo à produção artificial de ouro, a alquimia é seguramente uma bela ocupação, pois além de ser muito útil às necessidades e conveniências humanas, faz nascer todos os dias novos e esplêndidos resultados, como a extração de substâncias medicinais, cores e perfumes, e um número infinito de composições de coisas. Sabe-se que muitas artes surgiram exclusivamente dela, da alquimia. De fato, sem ela ou seus meios, teria sido impossível que elas fossem descobertas. Assim, pode-se dizer que esta arte é a origem e fundamento de muitas outras artes, por isso deve ser respeitada e praticada. Então, aí mais uma citação parecida aí com a opinião do Lutero sobre a alquimia, mostrando essa questão da utilidade, né, dos conhecimentos alquímicos, que de fato a alquimia nesse período era vista como uma longuíssima tradição, né, de reflexão e experimentação com diversos tipos de substâncias, né, uma espécie realmente de química antiga. E finalmente, voltando lá para a citação do Lutero, a gente completa a última parte ali, né, gosto dela, da alquimia, também por causa da alegoria e do significado secreto, que é elevadíssimo, no tocante à ressurreição dos mortos no último dia. Então aqui Lutero pega a alquimia ou os processos alquímicos como uma analogia sobre a ressurreição dos mortos no último dia. Para entender melhor essa analogia, ele mesmo explica, né, na sequência da citação que eu trago agora, né? Ele diz o seguinte: pois, como em uma fornalha, o fogo extrai e separa de uma substância as outras porções e leva para cima o espírito, a vida, a seiva e a força, enquanto a matéria impura, o resíduo, permanece no fundo, como um morto ou carcaça sem valor. Da mesma forma, Deus, no dia do juízo, separará todas as coisas por meio do fogo, os justos dos ímpios. Os cristãos e os justos ascenderão ao céu e ali viverão eternamente, mas os perversos e os ímpios, como o resíduo e a impureza, permanecerão no inferno e lá serão condenados. Então, o processo ao qual Lutero se refere aqui, alquímico, né, é o processo de destilação, né, em que você tem ali um líquido que, pela ação do fogo, uma parte dele sobe, né, você tem uma solução, uma parte da solução, uma parte mais volátil, né, sobe e eventualmente se condensa em outro recipiente, e o que fica, né, é esse resíduo. E aí Lutero compara e fala de uma espécie de destilação simples dos santos nos últimos dias, no qual aí os santos, né, vão subir, vão passar para outro lugar, o paraíso, enquanto que os outros vão ficar, os injustos, né, os ímpios vão ficar ali como resíduo eternamente ali no fogo, né, representando aí o inferno. É interessante que Lutero busque na alquimia uma alegoria para falar sobre teologia, né? Porque, de fato, essas alegorias, né, o pensamento religioso ali de Lutero e de qualquer época bebe na cultura na qual ele está inserida, né? E como a alquimia era parte da cultura comum ali das pessoas na Europa moderna, né, do início ali do período moderno, Lutero bebe nessa fonte, né, da alquimia para trazer uma imagem, ilustrar um ponto para os seus convivas ali, para as pessoas que estavam ouvindo ele falar, mostrando aí que ele conhecia muito bem do que se tratava a alquimia e que as pessoas com as quais ele estava falando conheciam também o suficiente esse tema para poder entenderem o que ele estava falando, né? Ele não pegaria uma imagem de alguma coisa mais difícil para falar sobre o que ele quer falar, né? Ele está fazendo uma analogia justamente para facilitar a compreensão do que ele pretende mostrar, né? Então isso mostra, né, que a alquimia realmente era um saber ali bastante difundido nos tempos de Lutero. Diga-se de passagem, né, a gente encontra vários outros cristãos, inclusive não protestantes, mas católicos, utilizando o tema da alquimia para falar de assuntos teológicos. Um exemplo é São Francisco de Sales, né, um pouco posterior a Lutero, que vai dizer assim, né: ó santa e divina alquimia, ó divino pó de projeção, que é uma referência à pedra filosofal, por meio do qual todos os metais de nossas paixões, afeições e ações são convertidos no mais puro ouro do amor celestial. Então vejam aí mais uma analogia alquímica, né, na teologia cristã do período moderno, né? Como vocês podem ver, então, alquimia, reforma protestante, Europa moderna, Renascimento,
não são temas nada dissociados, né? São temas que estão bem unidos na história, mas infelizmente, por causa principalmente de desdobramentos posteriores do século XVIII para frente, a imagem que a gente tem da alquimia e da história da alquimia é bastante deformada, né? E a gente perde essa dimensão do quanto que a alquimia é um elemento que participou aí ao longo dos milênios da tradição ocidental, né? Não só marginal, mas também central no pensamento europeu e, inclusive, utilizada por autores que se consideravam, pelo menos, bastante ortodoxos, né? Como Lutero, aí, representando a ortodoxia do luteranismo, e São Francisco de Sales, é um santo católico, representando aí a ortodoxia católica. Se você tem interesse, inclusive, por esse tema da história da alquimia, tem um curso aqui que eu ofereci no ano passado e agora ele está disponível em versão gravada também. Vocês podem acessar o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado aí embaixo. Mas é isso, né? Por hoje eu queria trazer só esse comentário mesmo sobre Lutero e a alquimia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conheciam isso, comentem isso. Se não conheciam, comentem também o que vocês acharam, se é surpreendente. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu!